E aí, pessoal, bom dia. Dando continuidade à aula de ontem, eu vou estar disponibilizando o link do vídeo lá no Senec Digital ou aqui via WhatsApp mesmo, tá? Então, a gente vai dar continuidade, né? Matemática para quê? Vem comigo que eu te mostro. Então, vamos ter à disposição aí desses bonequinhos, né? Apesar das dificuldades que estamos enfrentando. E se cuidem. Então, o que seria o meu monômio, né? Aí tem um bonequinho aí com a cara de vocês, representando a interrogação. O que seria? Então, eu trago uma definição bem simples para que a gente não fique encucado, para que vocês não fiquem encucados. Então, bora lá. O que são? Expressões algébricas que apresentam multiplicação entre números e variáveis, ou seja, eu vou ter números e letrinhas para poder resolver a minha expressão. Porém, eu vou ter que seguir algumas regras, né? Então, aí eu trago para vocês a seguinte imagem, onde eu tenho a parte literal e a parte numérica. A parte numérica vocês conseguem já identificar, que é 3 sobre 2. E a parte literal, que é a parte das minhas letrinhas. Além disso, a gente já falou também do grau do meu monômio, que eu posso identificar na questão, né? Que a gente já colocou aqui em algumas via WhatsApp mesmo. Então, como é que eu identifico aí o grau do meu monômio? Eu vou observar a quem minha variável está elevada e apenas vou somar. Nesse caso aí, qual seria o grau do meu monômio? X elevado à quarta e y elevado à quinta. Então, o grau desse meu monômio vai ser o quê? Apenas 9. É importante ressaltar que quando não tiver nenhum número e eu tiver minha variável, eu vou sempre atribuir valor 1. Por exemplo, se eu colocasse, em vez de colocar 5, 3 sobre 2, x elevado à quarta e apenas y, qual seria o meu valor? Eu ia somar. O meu y, apesar de não ter nenhum coeficiente elevado, eu ia dizer que esse meu y corresponde a 1. Então, o grau do meu monômio seria o quê? Seria 5. Quando não tiver nenhum valor atribuído na minha variável, eu digo que é 1, beleza? Pronto. Só para deixar registrado e claro, eu quero que vocês identifiquem o grau desses monômios aí que eu coloquei aí. Eu tenho 3x elevado ao quadrado vezes y ao cubo e z à quarta. Então, qual vai ser o valor do grau desse monômio? E eu tenho em seguida 2x vezes y elevado ao quadrado. Então, qual vai ser o grau desse monômio? Pega, copia a questão no módulo ou no caderno, coloca a data de hoje e registra. Qual vai ser, até aí tudo bem, não é isso? Então, qual vai ser as regras que eu vou ter que utilizar para poder desenvolver minhas expressões envolvendo letrinhas, né? Ou os monômios. Primeiro, a gente vai atribuir algumas regras, né? Na subtração e na adição. Aí eu coloquei um seguinte exemplo aí. Eu tenho 3y elevado ao quadrado menos 2y ao quadrado. E eu já coloquei aí o resultado. O que é que vocês têm que prestar atenção, né? Na adição ou subtração, eu vou só somar, vai ser possível apenas somar ou subtrair o meu monômio se ele possuírem a mesma parte literal. O que seria a parte literal que a gente já falou? As letras. Então, eu observo que 3y ao quadrado menos 2y ao quadrado, observo que o y ao quadrado está nos dois números, então eu faço o quê? Subtraio apenas meus valores, 3 menos 2, 1, e repito minha variável, que é y elevado ao quadrado. Quando eu tiver no meu monômio letras ou variáveis diferentes, o que é que eu vou fazer? Vocês vão deixar do jeito que tá. Aí eu dou o seguinte exemplo. 2y elevado ao quadrado mais 6z elevado ao cubo. O que é que eu vou fazer? Nada, só repetir. Em seguida, eu dou outro exemplo. 7xy elevado ao cubo menos 3xy elevado ao cubo. Qual vai ser o resultado? Subtraio os meus números e repito a minha variável, que ficou igual a 4xy ao cubo. Se vocês sentirem dificuldade, procurem no WhatsApp.
Então, sabendo dessas informações, né, da adição e da subtração, vamos praticar? Tenham à disposição aí dos Minions para poder resolver as questões. E essas questões têm que estar registradas no caderno, beleza? Pronto. Qual será o valor dos monômios abaixo? Então, eu dou a opção A, B e C. Resolva, que a gente discute lá no WhatsApp. Então, acho que vocês, voltando aí os exemplos que eu dei anteriormente, não haverá nenhuma dificuldade. Bora lá. Na multiplicação, segunda regra, aí eu já vou mudar. Eu falei da adição e subtração, agora eu vou utilizar na multiplicação. O que é que eu vou fazer na multiplicação? Para monômios semelhantes. O que são os monômios semelhantes? Onde eu tenho as mesmas letras dentro das minhas expressões. Então, 3x elevado ao quadrado vezes 2x elevado ao quadrado. Multiplico meus números, 3 vezes 2, 6. Repito o x e somo meus números, meus coeficientes, os meus números que estão elevados lá. Observe que no x do 3 eu tenho 2 e no x do 2 eu tenho 2. Então, eu vou o quê? E somo. Então, vai ficar o quê? 6x elevado à quarta. No outro seguinte, a mesma coisa. 2y elevado ao cubo vezes 6y elevado ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Multiplico 2 vezes 6, 12. Repito a minha variável ou a minha letrinha, que foi o y aí, e somo 3 mais 2, 5. Na divisão, na minha divisão, como em qualquer divisão, eu vou observar que eu vou ter que cancelar. Observe que 8x quadrado y dividido por 4x quadrado y. 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Observe que minhas letrinhas ou minhas variáveis são iguais. Então, se eu for dividir x quadrado por x quadrado, vai ser igual a 1. E y por y também vai ser o quê? Igual a 1. Na letra seguinte, eu tenho a mesma informação. Eu tenho 20 ABC dividido por 2 ABC. 20 dividido por 2 vai dar 10. ABC dividido por ABC vai ser igual a 1. Então, não precisa eu colocar. Então, para monômios, quando eles não forem semelhantes, o que é que eu vou observar? Bora lá. Na multiplicação, 2x quadrado y vezes 2sp3. O que é que eu vou fazer? Repetir. Multiplica os números primeiros, 2 vezes 2, 4. Repito x quadrado y do primeiro termo, depois repito as letrinhas do segundo termo, que é sp3. No segundo, 10ab elevado ao quadrado c vezes 2c quadrado d. O que é que eu faço? Primeiro resolvo os valores numéricos. 10 vezes 2, 20. Depois repito ab quadrado do primeiro termo. Observe que aí tem um errinho. Não tem errinho não. AB quadrado do primeiro termo. Observe que eu tenho C em um termo e no outro eu tenho C quadrado. Soma esses valores, que vai ser o quê? 2 mais 1, 3. Então, C igual a 3. E D eu repito. Tudo bem? Bora lá. Quem não entendeu, depois dá um salve. Na divisão, quando meus monômios não forem semelhantes, visando que a gente já viu quando eles forem iguais. Agora, eles são um pouquinho diferentes. Então, na divisão, eu tenho 16x dividido por 4z. Então, na divisão, eu vou fazer o quê? 4x, divido meus termos, 16 dividido por 4, vou ter como resultado 4. X, eu não posso dividir por z, então eu coloco x vezes z menos 1, ou 4x dividido por z. Tudo bem?
Então, bora lá. Não é difícil, é só praticar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? As questões referente ao livro. Então, eu vou dar o quê? O número da página e a gente vai estar discutindo lá no Zap. Então, agora a gente vai para as questões da página 78, a partir da questão 13, onde a gente vai resolver e ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo. Se vocês não conseguiram, vocês pausam o vídeo, não tem problema. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem o vídeo. E depois a gente começa a praticar. Qualquer dúvida, a gente se comunica lá no Zap. O importante agora é o quê? Praticar. Beleza? Vamos lá.